Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Eng Excel. Eu sou o professor Edvan Carneiro e estou super empolgado em trazer para vocês uma série de vídeos incríveis sobre um assunto que é fundamental no mundo da eletricidade, a análise de circuitos elétricos. Você já se perguntou como todas as maravilhas da tecnologia moderna funcionam? Desde os dispositivos que usamos diariamente até os sistemas complexos que movem nossa sociedade? Todos eles têm algo em comum: circuitos elétricos. E entender esses circuitos é como desvendar os segredos por trás da magia. No nosso primeiro vídeo, vamos mergulhar de cabeça na análise nodal, uma ferramenta poderosa que nos permite entender a distribuição de correntes e tensão em um circuito de maneira clara e eficaz. Vamos explorar conceitos passo a passo, desde os princípios básicos até exemplos práticos. Vamos utilizar uma planilha em Excel que irá facilitar nossa análise. Então, inscreve-se no canal, ative o sininho das notificações e prepare-se para expandir seus horizontes no mundo eletrizante da análise de circuitos elétricos. No final, temos um super presente para você. Com o circuito escolhido, determine a corrente X, que é a corrente que passa no capacitor. Antes da aplicação da técnica, precisamos converter o circuito para o domínio da frequência. Sabemos que a reatância indutiva é XL igual a JωL e que a reatância capacitiva é XC igual a 1 sobre JωC. Os indutores e o capacitor, nós sabemos os seus valores. Mas o W, verifique se a fonte do circuito, onde a tensão no tempo é igual a Vm vezes cosseno de ômega t. Então, W é o termo que acompanha o t. Nesse caso, ele vale 4 radianos por segundo. Substituindo, encontramos a primeira reatância indutiva, que vale 4 ohms. A segunda vale 2 ohms. Calculando-se a reatância capacitiva, essa fica igual a menos 2,5 ohms. Substitui-se os valores das indutâncias e das capacitâncias por suas respectivas reatâncias. Agora aplicamos a técnica passo a passo. No primeiro passo, identificamos os nós no circuito. Tem-se o primeiro nó aqui, o segundo nó aqui e o terceiro nó aqui. Segundo passo, escolha um nó como referência e atribua uma tensão de referência, 0 volt. Por conveniência, escolhemos o terceiro nó como referência do circuito, que é também onde o terminal negativo da fonte está conectado. Terceiro passo, para os outros nós, vamos atribuir valores de tensão como incógnitas. No nó 1, V1, nó 2, V2. Quarto passo, vamos sinalizar as correntes que chegam e saem de cada nó, onde se quer determinar sua tensão. Para o nó 1, chega uma corrente e saem duas. Aqui está chegando no nó, chamamos de I1, e as que saem, I2 e I3. Pela lei de Kirchhoff das correntes, a soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que saem deste. I1 é igual a I2 mais I3. Para o nó 2, tem duas correntes que saem e uma corrente que chega, nomeando-as I4, I5 e I6. E colocando em uma equação de acordo com a lei de Kirchhoff dos nós, temos I4 mais I5 igual a I6. Substituindo-se as correntes por suas equações correspondentes, de acordo com a segunda lei de Ohm, e sentido da corrente que flui da maior tensão para a menor, temos que I1 é 20 menos V1 sobre 10. I2 é V1 menos V2 sobre J4. E I3 é V1 sobre menos J2,5. Na segunda equação, I4 é V2 menos V1 sobre J4. I5 é V2 sobre J2. I6 vai ser 2 vezes o V1 menos J2,5. Agora, usaremos a planilha para resolver estas equações. Nós desenvolvemos essa planilha para utilizarmos em análise nodal. É bem simples. Nessas partes brancas aqui, nós vamos poder transformar algo que está em polar, em retangular. Nós vamos entrar com as nossas impedâncias, certo? Na forma retangular, a parte real e a parte imaginária. E o Excel vai converter em complexo.
Aqui embaixo, nós vamos entrar com aquelas duas equações que nós desenvolvemos lá no cálculo. E aí ele vai nos dar o valor das tensões dos nó 1 e 2. Muito simples. Então, a aplicação dessa planilha vai mostrar que o importante em uma análise nodal é até a parte da criação das equações. Essa parte aqui é cálculo. Você faz uma vez e depois se torna muito chato. Então, a planilha veio para nos ajudar a facilitar isso. Vamos entrar com as impedâncias. Qualquer valor a gente pode colocar aqueles valores correspondentes aqui. Ó. Nós temos aquela resistência de 10 ohms, né? Então, a parte real é o 10. E aí ele já aparece aqui como 10. Aquela reatância indutiva, 4 ohms, ela é J4, então ela é imaginária. Vamos botar um 4 aqui. J4, apareceu lá. 4J e J4 é a mesma coisa. O Excel, ele representa assim. Aquela reatância de 2, reatância indutiva de 2 ohms. Então, vamos botar parte imaginária aqui. J2 ou 2J. E agora a parte reatância capacitiva. Ela é negativa, então nós precisamos botar menos 2,5. Perfeito. Então nós já colocamos as 4 impedâncias. Então nós já podemos trabalhar ali. Vamos lá para a primeira equação. Nós temos uma igualdade. Vamos começar com V1. Pode ser minúsculo ou maiúsculo, ele vai entender, ok? Nós só precisamos ser V1 e V2. Não pode ser V3, V4 e depois ele vai interpretar. Nós vamos colocar aqui V1. Vamos colocar tudo maiúsculo. Então, V1. O sinal aqui a gente vai escolher. Ó. Então, aqui é V1 menos V2. V1 menos V2. Então, vamos botar aqui 1, V2. Certo? E embaixo é V1 menos V2 sobre uma impedância, certo? Para encontrarmos uma corrente. Então, aqui, quando você selecionar na janelinha, você já vai ter as impedâncias aqui, ó, referidas. Aí vamos lembrar que lá era V1 menos V2 sobre J4, ou 4J, que é esse aqui. A próxima é V1, então vai ser V1 menos V2 sobre 4J, mais V1 sobre menos J2. Então vamos botar o V1 aqui. Não preciso colocar mais nada a seguir, ok? Porque eu só tenho isso mesmo. E eu vou botar aqui menos J 2,5. E nós vamos escolher aqui. E aqui está menos 2,5J. Ok? Do outro lado da igualdade, nós vamos botar aquele 20, certo? Que é a tensão lá da nossa fonte, menos V1. Menos V1. Vamos colocar aqui o V1. E embaixo era o 10, aquela reatância de 10. Ok. Pronto. Já temos a primeira equação colocada. A segunda equação, nós temos que é V2 menos V1 sobre J4. A segunda equação é V2 sobre J2. Então, vai ser V2. E quem é o J2? É o 2J aqui que nós pegamos, que é igual a 2 vezes V1 sobre menos J2. Então, nós temos aqui 2. E agora, vamos botar aqui vezes V1 sobre menos 2,5J. Menos 2,5J. Pronto. Aqui nós encontramos os valores de V1 e V2, igual o exemplo lá do sádico, tá? Então, V1 é 18,97 com ângulo de 18,43 graus. E V2 é 13,91 com ângulo menos 161,57 volts. Resolvido. Bom, em um segundo exemplo de aplicação, precisa-se encontrar V1 e V2. Antes da aplicação da técnica, precisamos converter o circuito para o domínio da frequência, substituindo os valores da indutância e da capacitância por suas respectivas reatâncias.
Agora, aplicamos o passo a passo da técnica. No primeiro passo, identifique os nós no circuito. No nó 1 temos uma corrente chegando e duas saindo. Nomeia-se como I1, I2 e I3. I1 igual a I2 mais I3. Também temos no nó 2 uma corrente que chega e duas que saem. I4, I5 e I6. I4 mais I5 igual a I6. Substituindo as correntes por suas equações correspondentes, de acordo com a segunda lei, temos que I1 é a mesma corrente da fonte de corrente, 10 amperes. I2 é V1 sobre 2 ohms. I3 é V1 menos V2 sobre menos J 2,5 ohms. I4 vai ser V2 menos V1 sobre menos J 2,5. I5 vai ser V2 sobre J4. I6 é 3Vx menos V2 sobre 4 ohms. Quem é Vx? Vx é o próprio V1. Então, nós teremos 3 vezes V1 menos V2 sobre 4. Então, usaremos a planilha para resolvermos essas equações. Muito bem, o que nós temos aqui? Então, vamos agora representar as nossas impedâncias. Vamos botar aquela resistência de 2 ohms, só tem parte real. Vamos botar aquela reatância capacitiva, menos 2,5. Vamos colocar aquela outra reatância indutiva de 4 ohms e vamos botar aquela resistência de 4 ohms. Bom, de posse das nossas impedâncias, agora vamos escrever a equação. Bom, para a primeira equação, o que é que nós temos ali? Nós vamos colocar V1 sobre 2 ohms. Na segunda equação, mais, né, V1 menos V2 sobre menos J2,5. V1 menos V2 sobre menos 2,5J. Bom, igual a 10. Basta colocar o 10, que é a minha corrente I1. Fechou a equação. Próximo passo agora é colocar a segunda equação. Então, o que é que nós temos aqui? V2 menos V1, V2 menos V1 sobre menos 2J5, menos 2,5J. Segunda equação, nós temos V2 sobre J4. V2, J4. E na terceira equação, como é que nós vamos expressar aqui? Se você observar, nós temos um maisinho aqui, nós podemos expandir isso aqui. Então, para a primeira expressão, nós podemos botar o quê? 3 vezes V1 sobre 4. Então, nós temos aqui 4. E na segunda, nós podemos trocar esse sinal aqui de mais por menos, ou podemos botar a expressão bem aqui, menos V2 sobre 4. Muito bem. V1 é igual a 11,33 com ângulo de 60,02 e V2 é 33,02 com ângulo de 57,13 volts. Fechamos então o segundo exemplo. Vamos para um terceiro. Limpamos aqui, seguimos. Bom, em um terceiro exemplo de aplicação, precisa-se encontrar V1 e V2. Então, aplicamos o passo a passo da técnica. O primeiro passo é identificar os nós do circuito. No segundo passo, definir a referência. E no terceiro passo, atribuir valores de tensão para os outros nós, V1 e V2. Verifica-se que entre o nó 1 e o nó 2 temos uma fonte de tensão. Nessas condições, a corrente que passa
na resistência de 4 ohms é a mesma que na fonte. Assim, o circuito que tem uma corrente independente é substituída por um supernó. Dessa forma, a lei de Kirchhoff das correntes se aplica ao supernó. As correntes que chegam ao supernó é igual às que saem deste. Nomeando as correntes, temos I1 chegando, I2, I3 e I4 saindo. Assim, I1 é igual a I2 mais I3 mais I4. Substituindo as correntes por suas equações correspondentes, de acordo com a segunda lei de Ohms, temos I1 igual a 3 amperes, que é a própria corrente da fonte. I2 é V1 sobre menos J3. I3 é V2 sobre J6. E I4 é V2 sobre 12. A segunda equação vai ser qual? Já que não temos um outro nó. Vem do supernó. V1 menos V2 igual a 10 ângulo 45. Então vamos para a planilha. Bom, aqui está a planilha e vamos agora fazer a aplicação. Só que temos algumas coisas que precisamos verificar. Nós temos uma fonte de corrente, que é 3 amperes, e nós não temos ângulo nela, então o ângulo dela é zero, beleza? Fonte de tensão, ela tem um ângulo de 45 graus, então nós precisamos converter essa para retangular. Então vamos lá, nós vamos colocar aqui 10 e 45 graus. Está aqui a nossa fonte representada em termos retangular. Nós vamos colocar ela aqui igual a E2 e aqui igual a F2. Aí nós clicamos lá e ele vem para cá. Pronto, está aqui o nosso valor, está aqui representado, certo? É uma fórmula. Vou precisar disso daqui a pouco. Ainda não representamos as nossas impedâncias, então vamos lá. Nós temos a 4 ohms, nós temos uma reatância capacitiva, 3. Nós temos uma reatância indutiva, 6. E nós temos uma outra resistência de 12. Pronto, agora nós estamos com todas as impedâncias representadas. E agora vamos para a nossa equação, que vai ser V1 sobre menos J3 mais V2 sobre J6. E agora nós temos esse outro maisinho aqui para trazer uma equação aqui para o primeiro membro, que é V2 sobre 12 ohms. Muito bem, a primeira equação está aqui. Próxima agora nós vamos representar a equação do supernó. E é bem simples. Só basta botar V1 menos V2. Agora nós vamos botar aquela fonte de tensão. Nós não podemos botar o 10, porque ele tem um ângulo diferente da fonte de corrente, que é a nossa referência, que ela tem ângulo zero. Então, nós vamos botar aqui um igual e vamos trazer aquele 10 que nós convertemos, né? Nós convertemos em retangular e depois levamos ele para o complexo em Excel. Pronto. E agora nós temos aqui a representação das duas equações e os valores aqui estão. V1 igual a 25,78 com ângulo de menos 70,48 e V2 igual a 31,41 com ângulo de menos 87,18. Resolvido o terceiro exemplo. Como vimos, a análise nodal é uma técnica essencial para resolver circuitos com múltiplos nós. Com a lei das correntes de Kirchhoff, podemos escrever equações para cada nó e determinar as tensões desconhecidas e as correntes em cada ramo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Pessoal, em algum lugar aqui ou na descrição desse vídeo, você encontra um link, essa planilha que usamos para acelerar a resolução de circuitos lineares de duas equações e duas incógnitas, para começar a usá-la nas suas análises de circuitos CA e CC. Você também vai encontrar um link com a lista de exercícios para resolver e receber um feedback da resposta. Se inscreva no canal para nos ajudar e deixe o seu like. Obrigado!